que vem do Sol. Na perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autorizado. Como Le Breton era o grande... Professora, muito obrigada por ter vindo. Gabriela, você fez um doutorado que defendeu em 2002, que se chama A Semear Horizontes, Leituras Literárias na Formação da Infância, Argentina e Brasil, 1915-1954. Minha primeira pergunta é, por que você escolheu esse período? O que aconteceu em 1915, o que aconteceu em 1954? Bom, além de eu ter nascido, não vou resistir. Claro. Momento importantíssimo. Eu, na verdade, escolhi esse período, não especificamente essas datas, por se tratar de um período em que o tema da criação de um sistema de educação no Brasil e também na América Espanhola se coloca com muita centralidade, ao mesmo tempo um momento em que a formação de leitores, a formação de um público leitor é vista como uma chave para uma transformação social que nos levaria à modernização e, portanto, algo que deveria ser realizado a curto prazo. Na América Espanhola, apenas esclarecendo que eu, como sou professora de História da América Latina, tenho sempre os países da América Espanhola como referência e procuro estabelecer comparações com o Brasil. Na América Espanhola, essas questões já vêm do século XIX. Elas antecipam aquilo que no Brasil aparece com o início da República, sobretudo no finalzinho do século XIX. De toda maneira, também na América Espanhola, a primeira metade do século XX é um momento em que muitos projetos, muitas políticas públicas se realizam nesse plano da difusão da leitura e do fomento à educação. E é por isso que, tendo em vista esse contexto de valorização do tema da educação, que eu escolhi dois recortes temporais mais específicos, que são 1915, o lançamento de uma coleção de livros para crianças pela editora Melhoramentos, aqui no Brasil, uma coleção que foi lançada pelo professor Arnaldo de Oliveira Barreto, professor da Escola Normal Caetano de Campos, que depois morre e quem o substitui à frente dessa coleção é o Lourenço Filho, essa figura importantíssima na história da educação. Signatário do Manifesto dos Pioneiros. Exatamente. E a partir daí o Lourenço Filho permanece por muitos anos nesse posto. E 54 é o ano da morte do Constâncio Sevigil, que é um escritor e editor argentino que atravessa a primeira metade do século XX também à frente de muitos projetos voltados ao público infanto-juvenil. Publica diversas coleções, escreve muitos dos livros, publica uma revista muito popular na Argentina chamada Billiken, ou os argentinos pronunciam Bijiken, e que era uma revista muito graciosa, que tinha uma repercussão enorme. Então, a morte do Constâncio Sevigil encerra um ciclo que foi um certo momento da história da literatura infantil na Argentina, que muda daí para frente, que assume novas características, um novo tom. Então, a morte do Constâncio Sevigil simboliza um divisor de águas. Tá bom. Gabriela, você falou na formação que havia uma preocupação com a criação de um sistema de educação e a formação do leitor. O que estava acontecendo no Brasil primeiro, nessa época? O que estava havendo que levou a essa discussão, especialmente da formação do leitor? Quer dizer, eu imagino que lançar uma coleção de livros infantis tem a ver com o leitor do futuro. O que acontece no Brasil é que a República é proclamada em 1889 e, junto com a República, apesar da República velha no Brasil ser uma república um tanto quanto peculiar, mas, de toda maneira, por trás da ideia da República havia uma ideia de formação de cidadãos. E os cidadãos deveriam ser, idealmente, figuras educadas, ilustradas, letradas, e a alfabetização seria uma condição sine qua non para que esse cidadão pudesse se portar com responsabilidade na vida política. É por isso que, em primeiro lugar, os projetos de educação e, sobretudo, de alfabetização, quer dizer, de educação elementar, de educação primária, ganham proeminência. Nesse momento ainda não havia um sistema federal de educação pública no Brasil, então são os estados que assumem
essa responsabilidade. Em certos estados, esses projetos avançam durante a Velha República, em outros praticamente não avançam, mas, de toda maneira, se coloca no horizonte dos intelectuais, dos escritores brasileiros, esse projeto de formar uma nação moderna, de civilizar a nação, e isso requeria a criação de cidadãos alfabetizados e, mais do que isso, alfabetizados e habituados à leitura. Cidadãos que tivessem o gosto pela leitura, o interesse pela leitura. Então, os projetos de alfabetização, que são a linha de frente, acabam vindo acompanhados e trazem no seu rastro outros projetos que vão no sentido de formar leitores com gosto pela leitura, que tivessem esse hábito. E é por isso mesmo que há toda uma ampla discussão colocada no Brasil nesse sentido de entender a alfabetização e o hábito da leitura como chaves criadoras de um espaço público, e o espaço público sendo a base para um regime republicano. Tá, então a leitura da obra literária entra como parte da educação das crianças, é isso? Exatamente. Isso, quer dizer, uma consequência é essa. Só para a gente ter uma ideia, você saberia dizer, se lembra, de quais são os títulos da coleção? Qual foi o primeiro título lançado dessa coleção em 1915? O primeiro título foi O Patinho Feio, do Hans Christian Andersen, numa adaptação feita pelo próprio Arnaldo de Oliveira Barreto. Os livros eram graciosos, pequenininhos, com uma capa dura, com uma bela ilustração na capa, e dentro os textos tinham molduras e algumas ilustrações também muito delicadas, mas eram livros muito curtinhos para crianças pequenas, recém-alfabetizadas. Então... E eles eram usados na sala de aula? São livros que começam a ser vendidos para as secretarias de educação estaduais, e o objetivo era que eles pudessem, então, ocupar esse espaço, mas vem também se anunciando já nesse momento um projeto de que a escola, para que ela fosse realmente eficaz na sua missão, ela precisaria ser ajudada por instituições complementares. E essas instituições complementares envolviam, dentre elas, a biblioteca escolar. E essa biblioteca escolar seria um espaço diferenciado da escola, que complementaria o papel da escola, mas que seria um espaço da leitura pelo prazer, pela fruição, não uma leitura necessariamente didática, mas uma leitura capaz de cativar o leitor. E é por isso que, cada vez mais, a coleção, a Biblioteca Infantil da Melhoramentos e outras coleções que começam a surgir nesses anos, né, são muitas as editoras que começam a apostar nesse público, na década de 10, na década de 20, daí para frente, todas elas tinham essa preocupação em produzir obras que estimulassem, que agradassem, que estimulassem o gosto pela leitura. E que, por isso mesmo, deveriam ser diferentes daqueles livros escolares efetivamente voltados para o ensino. Tá. E quantas... Vamos falar um pouco de números. Quantas crianças tinham na escola nesse momento, nesse início? Isso é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é, a educação já era gratuita? O Brasil tinha, na década de 40... Na década de 40, isso mesmo, tinha 69% de analfabetos, 69,9%. Isso significa o seguinte, que esses projetos de difusão da escola pública e gratuita, sim, não conseguiram se universalizar. Eles foram fortes no estado de São Paulo, por exemplo. Nós estamos falando da década de 10, 20, 30, quer dizer, chega a 40 com 69% de analfabetos. E depois, um pouquinho depois, essa taxa cai para 56% na década de 60. Mas se a gente for comparar com a Argentina, a Argentina, em 1914, tinha a taxa de 34% de analfabetos. E, na década de 1940, ela tinha 14% de analfabetos dentre a população adulta, a população acima de 15 anos. Claro que as crianças aí não contam porque estariam em fase de escolarização. Então, isso significa o seguinte, que no estado de São Paulo, a Escola Caetano de Campos cria um sistema que é o sistema dos grupos escolares. E esses grupos escolares vão ocupando tem um o território. De grande construção de grupo. Né?
Mas é considerável e aos poucos, enfim, vai para cidades do interior, existe um projeto de alcançar a população rural, existe um projeto de fixar a população rural no campo, levando a escola ao campo, inclusive levando ao campo um tipo de educação que fosse relevante para um habitante do campo. Então, com noções de agricultura, de como combater as pragas, de como tornar a terra mais produtiva e assim por diante. Mas a verdade é que existe um declive imenso entre a frequência de alunos no primeiro ano da escola primária e no segundo ano da escola primária, ou seja, a evasão era gigantesca. E nos anos 30 nós temos textos de especialistas, como Lourenço Filho, por exemplo, que publicou um livro do Teixeira de Freitas, na coleção que o Lourenço Filho organizou para professores, na editora Melhoramento, se chamava Biblioteca de Educação. E o Lourenço Filho fez o prefácio desse livro do Teixeira de Freitas e comentava aqueles números estatísticos, né, que são muitos, de enfim, a frequência escola, o tamanho da evasão, o tamanho da repetência, quais eram esses índices. E a conclusão era sempre, nós temos um cenário muito desanimador. Isso nos anos 1930. A Escola Normal Caetana de Campos vem desde 1890 e pouquinhos fazendo uma série de coisas. Os grupos escolares se espalham pelo estado de São Paulo. Outras escolas normais se fundam no interior, por exemplo, em Piracicaba. Então, há uma política muito contundente para criar essa rede, mas o alcance ainda é restrito e os problemas enfrentados são imensos, a começar pelo resultado, pelo problema da evasão, pelo problema da repetência. E nesse sentido, então, os índices de analfabetismo permanecem muito elevados no Brasil, comparando-se com a América Espanhola nesses anos. Você disse no começo da nossa conversa que, antes mesmo de dizer que em 1940 havia 14% de analfabetos na Argentina contra 69% no Brasil, você disse que a discussão a respeito da criação de um sistema de ensino, a discussão a respeito da formação do público leitor, foi anterior, vem do século XIX na Argentina e não no começo do século XX, como parece ter acontecido aqui. O que é tão diferente? De quando, por exemplo, a Universidade de Buenos Aires, de quando que é? De que século é? A Universidade de Buenos Aires é do século XIX, mas havia uma universidade em Córdoba, na Argentina, no Vice-Reino do Prata, já no século XVIII. E se a gente for tomar o Peru, por exemplo, o Vice-Reino do Peru, teve a sua primeira universidade no século XVI, fundada em 1551. E a Universidade do México? Em 1553, a Pontifícia e Real Universidade do México. Então, a América Espanhola tem instituições educacionais desde muito cedo, desde o período colonial. E além das instituições educacionais, tem também a imprensa, a presença, não da imprensa jornalística, a imprensa máquina de imprimir textos. Entendi. Porque ela era proibida no Brasil colonial. Exato. E na América Espanhola não, se imprimiam livros. É claro que essa produção da imprensa, assim como as universidades, eram muito voltadas para a Igreja Católica. E grande parte do que circulava era no campo da teologia, com o aval da Inquisição, com o aval da Igreja. Então, não era exatamente um ambiente de ideias liberais. De liberdade de expressão. Não, muito pelo contrário. Mas, de toda forma, havia lá uma cultura de produção de textos, de publicação de livros. Eventualmente, um livro que saía não era um livro de um teólogo, mas um livro humanista. Então, há uma presença maior desse intercâmbio de livros com essa Europa humanista do século XVI, do século XVII. Então, relativamente à América Espanhola, a Argentina está um pouco atrasada. Mas, relativamente ao Brasil, ela ainda assim está um século adiantada. Porque a Argentina teve uma colonização espanhola tardia. Ela era a periferia do Império Espanhol na América. Por isso que o Vice-Reino do Prata só é criado no século XVIII e toda a vida cultural, então trazida pela Espanha, também só vem nesse momento. Antes o foco era o México, o Peru, a Bolívia. A Bolívia tinha lá Potosí, né? Então, mas a Argentina era um lugar menor aos olhos da Espanha. Só depois é que ganhou importância. Agora, e por que a Argentina ganhou importância?
A Argentina ganha importância, na verdade, porque a região aqui da Bacia do Prata é uma região que começa a atrair comerciantes, é uma região que passa a ser vista como estratégica por ser uma porta de entrada pelos grandes rios do sul da América do Sul. Então, a Bacia do Prata se torna um lugar que os comerciantes ingleses, por exemplo, começam a chegar lá e começam a dominar o comércio local. Então, a Espanha percebe que precisa tomar pé da situação, porque senão aquele sul da América podia se perder, né? Então é mais por essa razão, já que a mineração, que foi o primeiro interesse da Espanha, não estava sendo explorada no sul da América, né? Sim, mais para o norte. Agora, Gabriela, tinha escola na Argentina? Tinha um sistema montado de educação na Argentina no século XIX? Então, o século XIX é muito interessante porque a Argentina faz a sua independência da Espanha através de uma guerra sangrenta, sofrida, né? Vivida pela sociedade como um todo. E a partir dessa experiência de uma guerra, formam-se grupos políticos que se opõem, que têm projetos distintos e que brigam pela soberania do país. Ao contrário do Brasil, em que houve toda uma passagem acordada do período colonial para o período independente, que as coisas foram encaminhadas de cima para baixo. Na Argentina, há uma movimentação muito grande da sociedade e um dos grupos que se compõem para lutar pelo poder é um grupo que tem apego às ideias liberais. São os liberais que, naquele momento ainda, do início do século XIX, eram chamados de unitários. E esse grupo, já nos anos 20, chega ao poder, em 1820. Entre 1826 e 1827, já um pouquinho antes, tem uma figura importante aí chamada Bernardino Rivadavia, que assume o governo da província de Buenos Aires e que cria a Universidade de Buenos Aires, que só teve vida mesmo mais para frente. Por quê? O Rivadavia valoriza a educação, uma educação não católica, ele procura ceifar a influência da Igreja Católica sobre a educação, que era o cenário educacional em toda a América Ibérica, no período colonial, o que havia de educação era controlado pela Igreja. Os liberais começam a lutar por uma educação controlada pelo Estado, pelas luzes, pela razão, pela ciência e não pela Igreja. Então, Rivadavia cria algumas bases que caem por terra porque ele perde espaço e o grupo opositor, que eram os federalistas, tomam conta da Argentina por muitas décadas. Nos anos 1860, esses liberais voltam ao poder, já é uma outra geração, já não é o Rivadavia, mas eles voltam ao poder com um projeto muito claro de romper com tudo que tivesse a ver com o período colonial, com o poder da igreja e aquilo que eles chamavam das trevas do catolicismo, da ignorância, da barbárie. E faz parte desse projeto de modernizar a Argentina, deixar para trás o período colonial, um projeto educacional forte. Do qual eles se beneficiam até hoje, né? Até hoje. Até hoje é impressionante como o Domingo Faustino Sarmiento, que era um escritor, um intelectual, uma figura muito interessante, que viveu exilado da Argentina por muitos anos, enquanto os federalistas dominaram, viveu no Chile, depois volta para a Argentina e é ele quem concebe uma escola primária pública, obrigatória, laica, que pudesse se espraiar por todo o território argentino. Você está dizendo que isso é 1860. 1860. E quando que essa escola, esse é o plano, e quando essa escola se implanta de uma maneira definitiva? Rapidamente, sem insucesso? Rapidamente. É impressionante como a Argentina também, a partir dos anos 1860, consegue se livrar dos índios, eles massacram os índios lá, através das campanhas do deserto, e com isso eles expandem o território em favor da civilização, entre aspas, né? Das grandes fazendas, da agropecuária. Então, eles se livram dos índios de toda a região dos Pampas, do sul do país, e, ao mesmo tempo, conseguem subordinar os caudilhos, que eram os antigos federalistas. Então, esse grupo liberal é um grupo que concentra poder nas mãos, a agropecuária alavanca a economia do país, um número gigantesco de imigrantes começa a chegar à Argentina. É uma política muito diferente também da do Brasil, né? Eu acho que a política de receber o imigrante era muito mais
aberta, não era? No Brasil também havia muitas vozes favoráveis à imigração, mas a diferença é que a Argentina tinha uma população muito pequena e eles acreditavam, os liberais, que a Argentina era um país desértico e que precisava ser ocupado. É claro que havia índios espalhados que eles consideravam como deserto, né? Exatamente. Mas enfim, Mas com isso eles resolveram. isso eles resolveram, de fato deixaram lá o aí deserto e aí chamaram abriram os o país. e a Argentina pulou de cerca de 2 milhões de habitantes na década de 1860, 1869, que é o primeiro censo deles, de 8 milhões de habitantes para 8 milhões em 1914. De 2 para 8. Ou seja, ela quadriplicou em pouco tempo, em algumas décadas, e conseguiu graças formar à imigração, principalmente. E conseguiu formar um sistema de ensino nesse período? Daí é interessante porque esses imigrantes, os liberais idealizavam os imigrantes como homens ilustrados, educados, civilizados. Chegaram os imigrantes pobres, analfabetos, sem nenhuma escolaridade, com muita experiência sindical, ou seja, vieram para reclamar, para pressionar as elites. E esses imigrantes viram na educação pública uma estratégia de ascensão social. Então de fato, foi um movimento bem interessante, porque esses imigrantes procuram a escola pública e rapidamente ascendem socialmente. Muitos imigrantes que chegaram como trabalhadores braçais, uma geração depois já trabalhavam em setores de serviços, como profissionais liberais. Então, ocorre uma ascensão social por parte desses grupos, e a escola idealizada pelo Sarmiento foi muito eficaz, realmente, porque ele pensou em uma rede de escolas normais, formadoras de professores, em geral professoras mulheres, que viam pela primeira vez uma oportunidade de fazer carreira, se tornando professoras públicas, de trabalhar fora, de ter o seu salário. Então, havia um perfil de uma professora muito orgulhosa da sua profissão, muito entusiasmada nessa virada do século XIX para o XX. Essas escolas, ao mesmo tempo, vieram acompanhadas de um projeto de bibliotecas, tanto de bibliotecas escolares, como das chamadas bibliotecas populares. Essas bibliotecas populares, idealizadas pelo Sarmiento, tinham toda uma concepção. Ele se inspirava muito nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte: não adianta tudo partir do Estado. A sociedade civil precisa ser forte e precisa também oferecer iniciativas que o Estado apenas respalde. E, a partir daí, ele promulga uma lei da Comissão Nacional de Bibliotecas Populares que previa o seguinte: cada comunidade, fosse ela uma comunidade de vizinhos, de imigrantes, de socialistas, qualquer que fosse a natureza daquela comunidade, que quisesse fundar uma biblioteca popular, ela teria que reunir um certo número de livros e o Estado ofereceria em contrapartida o mesmo número de exemplares. Então, se a comunidade tivesse 50 livros, o Estado ofereceria outros 50 para estimular... É a parceria público-privada. Exatamente, imagina, há mais de 100 anos. E claro que houve conflitos, porque a comunidade mandava a lista de livros que desejava e nem sempre o Estado concordava com aqueles títulos perigosos. Então, houve conflitos nesse sentido, mas é fato que no início a coisa tropeçou um pouco, mas depois engrenou. E as bibliotecas populares se espalharam pela Argentina e, a partir dessas bibliotecas populares, centros cívicos de convivência em bairros periféricos, em bairros mais pobres. Então, a biblioteca popular era o ponto de encontro em que se realizavam palestras sobre o papel da mulher, questões de higiene, questões de saúde, questões de cultura. E eram realmente autores argentinos que chamam de sociedades de fomento, sociedades que fomentavam o desenvolvimento social e cultural e tinham muitas vezes como ponto de partida uma biblioteca popular. O que é que nos segurou tanto nesse período, você diria? Bom, eu acho então, pelo menos o que achava o Lourenço Filho? São muitos os fatores, né? Primeiro que a escola, esse grupo ligado à Escola Caetano de Campos, que é, digamos, pioneiro na criação, na concepção de um sistema de escola pública primária, voltada às massas, não uma escola elitizada. Esse grupo se inspirou muito na Escola Nova,
primeiro na moderna pedagogia, depois na escola nova, que são duas correntes pedagógicas muito heterogêneas, né? Há muitos autores que contribuem com essas correntes, mas seja como for, duas correntes que definiam uma nova visão sobre o que significava educar, escolarizar uma criança. Então, na Argentina do século XIX, o que prevalece é uma cultura ainda de uma educação tradicional, clássica e enciclopedista, né? Ensinar era formar aquele aluno como se ele fosse um pequeno europeu, passando a ele um repertório de ideias, de uma cultura geral que, enfim, formaria o cidadão. Isso depois muda um pouco na Argentina também, porque o país começa a ficar cosmopolita demais, as autoridades se preocupam e começam a fazer da escola um instrumento de nacionalização. Quer dizer, a Argentina deveria ser uma referência forte para todos os alunos. Então, em 30, a Argentina está com uma educação tradicional, essa voz da escola nova, do pensamento do John Dewey e tal, não chega lá, é isso que você está dizendo? Alguns professores tentam introduzir, mas não conseguem ir muito longe. Eles são vozes isoladas, o sistema não abre espaço para essas modernidades pedagógicas. Muito bem. No Brasil, a coisa já nasce a partir dessas concepções, né? Não tinha dado certo nada até ali, não é? Exatamente. Também porque, enfim, já que a ideia era fazer uma coisa moderna, nova, e era preciso começar quase que do zero, né? Antes havia as escolas isoladas, mas, enfim, nada de um projeto bem amarrado. Então, eu acho que o Brasil tem muito isso, né? As coisas vêm de cima e vêm sempre grandiosas, né? Com grandes ideias, ultramodernas, a última geração de ideias que chega, entra e conquista os intelectuais. A questão é a passagem disso para um público. A ponte é o nosso gargalo, né? E aí, o que eu vejo é que essa escola nova chega no Brasil, claro, com um lado muito sedutor, porque a escola nova falava em um ensino que fosse ao encontro dos interesses das crianças, um ensino, portanto, que respeitasse a liberdade do indivíduo, um ensino que fosse pautado em uma ideia de educação integral, então que trabalhasse não só o intelecto, mas os sentimentos, a estética. A arte deveria assumir um papel importante nessa educação nova. Os esportes, a saúde física das crianças, elas deveriam tomar sol, elas deveriam fortalecer os seus músculos, né? Então, há toda uma ideia muito interessante, os jardins da infância, inspirados na pedagogia do Fröbel, que eram jardins da infância muito livres, em que a criança podia brincar, imaginar e se soltar. Mas, por trás disso, há também um projeto muito claro de fazer da escola uma escola eficaz no sentido de assegurar a harmonia social e, portanto, um instrumento de controle social. E isso vem também muito presente nos discursos da Escola Nova como uma preocupação e, principalmente, dentre os pioneiros da educação, signatários do manifesto, na figura do Lourenço Filho, que acaba, nos anos 30, fazendo uma opção por respaldar o projeto dos educadores católicos. Teve essa discussão. Teve essa discussão nos anos 30 de uma escola pública, gratuita e laica, defendiam uns, né, e os pioneiros defendiam isso. Falam na escola laica. E, por outro lado, os educadores representantes da educação religiosa que queriam que a escola particular, privada, fosse protegida e que continuasse contando com o apoio do governo e que o ensino da religião ficasse também preservado. E o Lourenço Filho fica ao lado dessa posição. Ele por uns tempos hesita, mas aí no final das contas, todos os pioneiros da educação que se mantiveram de fato leais à proposta inicial da educação laica, acabam sendo banidos do cenário das políticas educacionais. O Anísio Teixeira, por exemplo, que era diretor da Instrução Pública do Rio de Janeiro, perde o posto. O Fernando Azevedo. Fernando Azevedo também, são todos colocados. Depois o Fernando Azevedo vem para a Universidade de São Paulo, né? Então ele, digamos que encontra o seu lugar na universidade, mas como gestor de educação pública, ele perde o espaço também. E o Lourenço Filho é o único que permanece.
e que acaba transigindo com o projeto do Estado Novo a partir de 37, porque no início da década de 30 o debate era muito candente e as posições ainda ali se definindo. A coisa se torna muito clara em 37 com o início do Estado Novo, e aí fica também nítida a posição do Lourenço Filho de transigir com aquilo, e ele permanece no mundo das políticas educacionais federais, mesmo durante o Estado Novo, e acaba, portanto, legitimando o projeto que se tornou vitorioso, aquele que prevaleceu no final das contas, que não foi o da escola pública laica e gratuita, mas que foi o de se reservar um espaço ao ensino privado e especialmente às escolas religiosas. Mas e na sala de aula? Que lugar que o texto literário ocupava, ou não ocupava nenhum? Bom, na Como sala... é que era pedagogicamente esse assunto? Pedagogicamente, a coisa era mais ou menos a seguinte, havia os chamados livros de leitura escolar. Tá. E esses livros de leitura escolar, muitas vezes traziam fragmentos de obras, mas aí, às vezes, havia lugar para a literatura infantil. Em geral, era a literatura valorizada naquele momento e uma literatura muito cívica, didática, patriótica, uma literatura, portanto, que tinha como objetivo principal moralizar o aluno e tornar esse aluno um cidadão patriota. Sim. Então, era Isso uma literatura as crianças. muito chata. Uma literatura exatamente. chata, abessa, uma literatura melhor que... o Patinho Feio. Muito melhor o Patinho Feio do Hans Christian Andersen, se bem que no Patinho Feio, claro, a adaptação é pueril e pronto, tudo muito bonitinho, mas em outras obras de literatura infantil que tinham originalmente um conteúdo político, o Lourenço Filho também deu conta de depurar e transformar aquilo numa historinha bobinha Por e exemplo? ponto. As Viagens de Gulliver. As Viagens de Gulliver, né, que tinham toda uma crítica à monarquia, toda uma sátira. Eu comparei uma versão argentina do Constâncio Sevilla com uma do Lourenço Filho. É impressionante, né? O Lourenço Filho... Ele sanitizou. Nossa, mas ele realmente extrai da obra qualquer possível conteúdo crítico e politizante. E vira aquela coisa... Mas, enfim, ainda assim era um livrinho delicioso, uma linguagem agradável, simples. Mas Lourenço Filho foi parecerista da editora Melhoramentos por muitos e muitos anos. Tudo que chegava lá, ele dizia, publica ou não publica, se for publicar, corta isso, corta aquilo. Então, ele era o censor. Ele era o censor lá dentro. E aí ele dizia, a criança é um ser ingênuo, puro e tem que ser poupada de ironia, de qualquer ideia de subversão social, qualquer ideia de crítica. Então, não tinha espaço para isso mesmo. Tá. Mas seja como for... Enquanto a versão argentina... A versão argentina deixa lá uma série de pistas que um leitor mais maduro poderia ler com outros olhos, né? Então, é aquela leitura em camadas que um leitor pequenininho vai fazer a sua maneira. Mas aí, quando ele vai crescendo, ele poderá encontrar... tem lá umas sementinhas de outras coisas, né? Então, é uma outra visão sobre o papel da literatura. Sim. De toda forma, aqui na escola brasileira, na escola primária, na primeira metade do século XX, o que chegava na escola, em geral, era essa literatura chata, cívica. Bitolada, cívica, né? Olavo Bilac, por exemplo, edificante. O bom menino é aquele que se comporta, que respeita, que cumpre as regras e a literatura, então, sempre exaltando esse tipo de comportamento. O que é interessante é que surge uma grande contrapartida no Brasil, que foi Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato representou realmente uma outra visão de literatura infantil que chega na escola. Isso que é interessante, porque Monteiro Lobato também se lança como um escritor para crianças, publicando para que os seus livros fossem comprados por secretarias de educação e para que circulassem em escolas. A primeira versão da Narizinho do Menino Arrebitado é uma edição voltada para a escola. E é interessante porque nesse momento também o Lobato tem um texto sobre a Narizinho que é um pouco mais escolarizado. Na medida em que ele vai ganhando público e os seus livros daí circulam em outros espaços que não apenas a escola, isso significa que ele vendia livros, o Lobato chegou a vender 2 milhões de exemplares da sua obra completa ao longo da vida, o que era muito para o Brasil da época.
ele vai conseguindo também se tornar menos dependente dessas compras de livros por parte dos governos e vai dando mais asas à sua imaginação. Então, a sua própria obra tem reedições em que o conteúdo é mudado, a linguagem é mudada por ele mesmo. Mas então, porque o Monteiro Lobato era muito político nas coisas que ele fez. A gente pode concordar ou discordar, mas, por exemplo, o Poço do Visconde, ele é um manifesto pela procura do petróleo, sei lá, tem vários momentos, ele não era essa coisa açucarada. Não, de jeito nenhum. E por isso ele é o grande contraponto. Muitos desses educadores que tinham espaço nas estruturas institucionais das políticas públicas não gostavam do Lobato. O Lourenço Filho, por exemplo, não gostava da obra do Lobato e chegou eu achei um documento uma vez de um parecer feito a pedido do governo. Não está assinado o parecer, mas eu tenho certeza que é do Lourenço Filho, porque eu li centenas de pareceres dele, e ele tem um padrão de parecer em que ele não recomenda a compra da obra pelo governo. Sob que alegação? Ele é sempre essa coisa de que o Lobato era muito irreverente, né? De que a sua obra trazia uma irreverência, um questionamento que contrariava a ideia da harmonia social. Então o Lobato é muito interessante, porque ele chega nas escolas, chega nas bibliotecas infantis que começam a aparecer no Brasil, especialmente nos anos 30. Aqui em São Paulo, a biblioteca que foi criada pelo Mário de Andrade, que era diretor do Departamento de Cultura e que chama uma bibliotecária da Escola Caetano de Campos, a Lenira Fracaroli, para criar uma biblioteca municipal infantil. 1954 você escolheu como o ponto final, vamos dizer, porque nasce uma outra literatura infantil na Argentina. Então, que mudança foi essa? Essa é uma mudança bem interessante, porque nós estamos falando de uma mudança aqui, né? Essa mudança do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato rompe com essa literatura à la Lourenço Filho. Exatamente. Na Argentina, como o sistema educacional na Argentina era muito forte, os escritores argentinos ficaram reféns desse sistema educacional. E eles escreviam o que a escola comprava. E o que a escola comprava na Argentina também era essa coisa chata, cívica, patriótica. Entendi. Então, na primeira metade do século XX, você praticamente não tem escritores de literatura infantil na Argentina que fossem capazes de seduzir os leitores. Por outro lado, a Argentina importava muito livro da Espanha, e o espanhol da Espanha não chocava os leitores argentinos, ao contrário de Portugal e Brasil, em que o português de Portugal não era bem aceito pelos nossos leitores. E a Espanha tinha um mundo de edições incríveis para crianças. Então, o que as crianças liam por prazer lá, liam importado. E o que era produzido no país era aquilo que era dado na escola. No Brasil, como havia esse abismo entre o que se produzia em Portugal e o que se lia aqui, o Monteiro Lobato, digamos, ocupou esse espaço. Depois começaram a se fazer cada vez mais traduções no Brasil de tudo, né? A coleção Menina e Moça, a literatura dos irmãos Grimm, de Andersen e assim por diante. Mas houve um momento em que não havia traduções feitas no Brasil, né? A Biblioteca Infantil foi a primeira que trabalhou com essas adaptações. E aí, na Argentina, a literatura infantil era muito pobre. O que acontece a partir de 54? Por uma série de mudanças que estão no ar, do ponto de vista da cultura, das concepções pedagógicas, das concepções literárias, a Argentina começa a ter os seus primeiros escritores que escrevem como Monteiro Lobato, ou seja, que escrevem uma literatura para fruição, uma literatura que tem um compromisso com a narrativa, com a beleza, com a estética literária e não com o ensino, não com a pedagogia. Então, a segunda metade do século XX é um momento em que a Argentina produz grandes escritores de literatura infantil, como a Graciela Montes, como a Maria Helena Walsh, que escrevem e vivem daquilo que as pessoas compram nas livrarias. Gabriela, você tinha falado, nós paramos na história do Brasil no início do Estado Novo, 1937. O que foi o período Vargas para a educação no Brasil? O período Vargas foi um período de uma profunda inflexão, no sentido de que, pela primeira vez, o governo federal assumiu a responsabilidade por
pensar a educação no país como um todo, fomentar a educação no país como um todo, mas isso acontece especialmente no âmbito da educação secundária e da educação universitária. A educação primária continua relegada aos estados. Então, o impacto de Vargas não é tão grande assim sobre a educação primária. É maior para a educação secundária e para as universidades. De toda maneira, a despeito da ênfase do governo Vargas não ter sido sobre a escola primária, esse é um período em que o Estado entra muito na vida cultural, faz aliança, faz parcerias com os intelectuais, com os escritores, abre espaço para esses escritores modernistas que haviam participado da Semana de 22, para os arquitetos, para os compositores, né? Todos esses grandes intelectuais que não então, se apesar chocam... da ditadura, há uma efervescência, é isso que você está dizendo? Há uma produção cultural mais intensa? Sim, porque o governo Vargas, hoje existe uma discussão muito rica sobre isso entre os historiadores no Brasil. Nós falamos em afinidades eletivas, né? Tem uma pesquisadora do Rio que eu acho que cunhou esse termo muito feliz. Houve afinidades eletivas entre os artistas e intelectuais e o governo Vargas. E aqueles que sofreram censura, na verdade, fizeram parte de um grupo mais restrito, né? Graciliano Ramos, aqueles que tinham, de fato, um posicionamento de esquerda mais demarcado. Porque os outros, que não tinham necessariamente um projeto de esquerda, enxergaram no governo Vargas, finalmente, um Estado disposto a promover cultura, coisa que antes não havia. Por exemplo, nomes? Por exemplo, Mário de Andrade, por exemplo, Heitor Villa-Lobos, por exemplo, esses arquitetos urbanistas todos dessa geração modernista que já ganham espaço durante o governo Vargas, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, a Cecília Meirelles, né? São muitos os nomes de artistas, escritores intelectuais que acabam encontrando junto ao Estado um amparo, uma possibilidade de realizar o seu trabalho. Que é o fomento, vamos dizer, é isso? Que é tanto o emprego, como Carlos Drummond, que era assessor do Capanema, que é um emprego que dá o ganha-pão e a partir daí ele faz o que ele quiser, porque ele já tem o seu ganha-pão. Como mais do que isso, como é, por exemplo, o projeto do Vargas de, através do Heitor Villa-Lobos, realizar esses grandes corais com as crianças que, enfim, criassem toda uma atmosfera de uma ideia de brasilidade, né? Acho que tanto no Mário de Andrade existe uma discussão da qual o Mário participa, que é sobre o patrimônio cultural brasileiro. O que é o nosso patrimônio cultural? É arte indígena, é arte colonial, é arte do século XIX? E há todo um debate, a visão do Mário acaba perdendo, não é ele que prevalece, porque ele tinha uma visão de que patrimônio cultural é tudo, é a música popular, é o berimbau, é qualquer coisa, isso é o nosso patrimônio cultural e acaba prevalecendo uma visão mais conservadora. Mas os artistas são envolvidos nesse debate e todos esses pintores, o Portinari, são pintores, são artistas, são intelectuais que são convidados a expressar a brasilidade. E o governo Vargas tinha interesse em promover a construção de um certo discurso sobre a brasilidade. Outros discursos ficam de fora, não é qualquer coisa que entra. Mas aquilo que convinha de um Brasil que se orgulha das suas raízes, de um Brasil que se orgulha do seu folclore, de um Brasil que dialoga com a sua cultura popular ou com as suas culturas populares, de um Brasil que busca uma modernidade com a sua própria marca, que é essa questão do Portinari, que é a questão dos urbanistas. Vamos fazer uma arquitetura moderna, sim, mas uma arquitetura que expresse e corresponda às nossas especificidades. É um país quente, tropical, onde chove muito ou que é seco lá no Planalto. Enfim, como a arquitetura pode interagir com essas especificidades. E o projeto cultural do governo Vargas claramente foi esse, de identificar, eleger determinados discursos sobre a brasilidade e dar a eles visibilidade. E quem era o homem de Vargas?
Nesse misto. campo foi principalmente o Gustavo Capanema, né? Foi principalmente o Gustavo Capanema, que era ministro da Educação. Que era ministro da Educação e que tinha... ministro da Educação e Cultura. Ministro da Educação e Cultura. E que tinha um trânsito muito bom com esses intelectuais, um trânsito que justamente deixava muito claro que, olha, o governo, especialmente depois de 37, é censor, tem gente que vai para a prisão e ponto final, mas nós convidamos esses intelectuais a ser parceiros do Estado para confeccionar esse repertório cultural que vai servir de identidade para esse Brasil que pela primeira vez tem um Estado centralizador. Um Estado que, claro, havia no Império, mas era uma outra história, né? Mas durante toda a República Velha, a coisa foi toda muito fragmentada, muito descentralizada. Então, era um Estado que queria atuar pensando o país como um todo, intervindo na economia, fomentando a indústria, fomentando a Amazônia, fomentando o Sul, quer dizer, um Estado que pensava o território como um todo e que também queria oferecer aos brasileiros parâmetros de identidade. E a cultura foi chamada a oferecer esses parâmetros de identidade. Então, é nesse sentido que os intelectuais transitam, que é diferente da Argentina de Perón, né? Última pergunta. Monteiro Lobato, hoje, como você vê a literatura dele? Bom, eu considero a literatura do Lobato extremamente atual. Extremamente atual, claro, guardados alguns traços de uma cultura política que hoje são inadmissíveis, né? Por exemplo, a figura da tia Anastácia, a forma como as crianças do sítio se referem a ela, hoje seriam inaceitáveis, né? Então, eu tenho amigos que hoje leem a obra de Monteiro Lobato para os seus filhos pequenos e tem eu tenho que ler. Na verdade, eu perguntei por isso, porque eu peguei os livros para dar para minha sobrinha pequena, e aí eu li de novo e é um pouco chocante, né? E não me chocou quando eu li, quando criança. Absolutamente não chocava aquilo, mas tem isso. Mas muito bem. Então, assim, os meus filhos são pequenos demais, eu ainda não fiz esse teste eu mesma, mas eu acho que isso é complicado, né? Para nós, como é que você fala hoje em dia? Então, não dá para falar. Por que você acha que é atual? Eu acho que é atual pelo seguinte, porque é uma literatura que apela muito à criatividade, que apela muito ao senso crítico, e as crianças têm senso crítico. A Emília, por exemplo, que é essa voz, né, incontrolável, que o tempo todo questiona e reinventa o mundo e quer repensar tudo e nada está certo, as palavras, tudo tem que ser repensado, e as crianças ousam muito questionar e recriar o mundo à sua maneira. Então, eu acho que isso tem um apelo incrível para a criança. O Lobato o Lobato era um grande leitor de Nietzsche, e ele dizia que ele acreditava que a criança, além da sua obra, ela tinha que sair mais ela própria, ou seja, ela não ia ser moldada pela obra, ela ia se redescobrir através da obra e descobrir as suas verdadeiras posições e inclinações. Então, eu acho que a obra de Lobato tem muito isso, e é uma obra que, ao mesmo tempo, fala de um Brasil que ainda existe, né? De um Brasil rural, de um Brasil que tem as suas histórias, os seus causos que são contados de uma maneira muito própria. Eu acho que, por mais que hoje a sociedade tenha se transformado e seja muito urbana, mas isso ainda é o Brasil, né? A gente tem contato com isso por vários canais, né? Viajando, através da televisão, através do rádio, através dos jornais. Então, eu acho que tem essa dimensão do Brasil rural e, ao mesmo tempo, tem uma dimensão muito cosmopolita. A obra dele é uma obra que traz o Dom Quixote, é uma obra que traz essas figuras dos contos de fadas para dentro, que vai à Grécia, e que, nesse sentido, é uma obra que transita por universos muito abertos, muito, eu acho que enraizados em uma cultura ocidental, uma cultura humanística, uma cultura que vem de muitos séculos e que, apesar de tudo, né, desse mundo que a gente vive hoje, das tecnologias, etc., que são ainda referenciais muito fortes,
que não desapareceram e que eu acho que tem esse apelo, que tem essa capacidade de seduzir. Um exemplo interessante nesse sentido é o desastre que foi a tentativa da Globo recente de modernizar o sítio e de fazer do sítio um outro espaço que não aquele, né? Da Grécia, do Dom Quixote, das personagens folclóricas, da Dona Benta que faz os seus bolinhos. Tentaram modernizar, descaracterizaram e o programa foi um completo desastre de audiência. Eu acho que o Lobato tem essa cara mesmo de trabalhar com certas categorias culturais que não envelhecem. Faz parte, eu acho que, desse rol das obras literárias, que tem uma qualidade literária tão incrível que não envelhece, porque não são obras datadas, a não ser, claro, por certas marcas ali que são parte de uma visão de mundo e que um adulto entende que são parte de uma visão de mundo que já ficou no passado, agora para uma criança fica difícil você explicar, bom, antigamente era assim. Então aí eu acho que cria-se um porém, né, na leitura dessa obra, mas ela continua sendo extremamente instigante. Só acrescentar uma coisinha para terminar. Monteiro Lobato foi um grande escritor de cartas, né? Antes da era dos e-mails, ele escrevia cartas para todos os seus amigos e tinha inúmeros corresponsais. E as cartas dele são de uma criatividade, a forma como ele pensa o mundo, como ele repensa a sua vida, como ele pensa as coisas que ele quer fazer, porque assim, porque... E essa inquietação toda que era da personalidade dele, né, era um sujeito muito antenado com a modernidade. Ele olhava para os Estados Unidos, olha, isso a gente precisa fazer aqui, vamos procurar o petróleo, porque não é possível, tem petróleo aqui sim. Essa inquietação está toda presente na obra infantil dele, sem filtros, sem infantilismos, ele não poupa a criança dessas inquietações que eram muito genuínas dele, e eu penso que isso é que torna essa leitura tão instigante. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês pelo convite.